Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Graças a Deus, louvado e engrandecido seja o santo e precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por sua bondade, graça e amor sem fim. Amém? Vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar ao Senhor esse sábado, em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor pela graça da vida, agradecer ao Senhor pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, louvar o Senhor Jesus pela bondade dele, pela graça dele, pela misericórdia do Senhor, está nos alcançando todos os dias. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco, amém? Existem 4 princípios para o crescimento espiritual e é sobre isso que o Senhor quer falar conosco nesse dia de hoje. Eu já quero compartilhar com você essa palavra. Está no livro de 2 Crônicas, um versículo muito, mas muito falado, mas tem muitas verdades de Deus dentro dessa palavra que eu quero compartilhar com você. 2 Crônicas, capítulo de número 7 e o versículo de número 14 diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Existem alguns princípios que nós precisamos analisar nesse dia de hoje para que tais feito aconteça, né? Para que os olhos do Senhor estejam abertos e os ouvidos do Senhor estejam atentos à sua oração. Você quer que o Senhor te ouça? Você quer ter crescimento espiritual? Você quer que a graça de Deus te acompanhe? Porque a Bíblia fala certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, para que esse resultado espiritual aconteça na vida da pessoa, é necessário essa pessoa passar por algumas áreas, alguns princípios precisam ser analisados para que essa pessoa receba essa manifestação da glória de Deus. E o primeiro dele é a humildade. Você tem um coração humilde? Você é uma pessoa que tem humildade no seu coração? Você é soberbo? A humildade é algo muito importante que o cristão precisa preservar. Não é humilhação, não, é humildade. É singeleza de coração, né? 4 condições para o seu padrão, né, ser estabelecido na vida da pessoa. E o primeiro é a humildade, para reconhecer o seu erro. Tem pessoas que erram. Não estou falando de pecado, estou falando de erro. Porque se eu falar a palavra pecado, né, o cidadão está pecando, mas se falou que ele pecou, ele consegue enxergar o pecado da torcida do Flamengo inteiro. Mas o dele ele não consegue entender. Ele é cego para ele. Ele é aquela pessoa que ele consegue tentar tirar um cisco que está no canto do olho de um irmão, mas ele não tem decência de tirar uma trava que está nos seus próprios olhos. Não é humilde. Então, a humildade é algo que nos leva a reconhecer o nosso próprio erro. Ah, pastora, eu sou uma pessoa muito humilde, eu sou uma mulher muito humilde, né? Mas quando é uma situação de tratamento, a humildade vai lá para o sul de Minas, né? Não aceita a correção. Então, você não é humilde. Você não é humilde. Não tem como a sua oração subir. A oração de soberbo não sobe. Porque a Bíblia diz que o Senhor dá a graça ao humilde e abate o soberbo. Nesse sábado, o Senhor está dizendo, seja humilde. Você quer que os olhos do Senhor estejam atentos a você e os ouvidos do Senhor a ti? Seja humilde. Seja humilde para reconhecer o seu erro. Seja humilde. Reconheça que você é falho. Reconheça que você errou. Eu sou uma pessoa que eu falo direto. Eu erro. Eu erro muito. E não erro pouco não. Eu erro muito. Porque eu sou humana. Mas eu não tenho prazer nos meus erros. Eu erro com palavras, eu erro com atitude, com ações minhas que eu preciso reconhecer e falar, errei, Senhor. Me equivoquei, Senhor. E eu preciso voltar atrás. Isso é humildade. E
Nós temos o nosso bispo, que é a nossa cobertura, nosso apóstolo, que é a nossa cobertura, e também temos uma rede de apoio muito grande para a glória de Deus, que são homens e mulheres de Deus que estão aqui na terra para nos servir e tem servido de bênção, de canal de bênção. Eu peço ele para me analisar. Eu levo situações da nossa igreja, do nosso ministério, e falo, então, apóstolo, situação assim, eu tenho tomado essa decisão, o que o senhor acha? E ele fala, pastor, assim não, tá errado. Então, tá bom, apóstolo, o senhor tá certo. E eu vou me redimindo. E eu vou reconhecendo as minhas falhas. E eu vou reconhecendo os meus erros. E eu vou recebendo cura, restauração em poder de Deus. E as minhas orações, elas sobem. Então, nesse dia de hoje, primeiro princípio que você precisa entender que está sendo estabelecido para a sua vida nesse sábado é: seja humilde. Humilde para reconhecer as suas falhas e o seu erro. Tira a arrogância, tira a prepotência, altivez de espírito e abrace um coração quebrantado nesse dia de hoje. Em nome de Jesus. Segundo ponto é oração sincera. Faça oração sincera. Não venha com eloquência, com palavras bonitas, porque isso não enche o coração de Deus. Lembra quando o Senhor mandou Samuel ungir o rei de Israel, que o Senhor falou sobre Davi? Ele foi na aparência. Tem gente que acha que falar bonito enche o coração de Deus. Tu fala bonito, mas tua oração é feia. E Deus não está atrás de palavra bonita, Deus está atrás de coração sincero, oração sincera. Amém, queridos? Tem oração sincera diante do Senhor. Oração sincera, declarando toda a dependência de Deus. Buscar constantemente. Está diante do Senhor com oração sincera. No dia que Ana se posicionou diante do Senhor, 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 8, mais ou menos, que Ana se posicionou, ela foi sincera e ela colocou as suas dores, suas mazelas, a perseguição de Penina, tudo ali. Jesus mudou a vida de Ana. Deus mudou a vida de Ana. Não pense que se você todo dia chegar diante de Deus com mentiras, Deus está te ouvindo. Isso não chega ao coração do Senhor. Aprenda a apresentar ao Senhor oração sincera. Tá fraco, tá fraco. Tá forte, tá forte. Tá bem, tá bem. Não tá bem, não tá bem. Fale a verdade para o Senhor. E hoje é dia de você abrir o seu coração para o Senhor. Outro ponto de 2 Crônicas 7:14, que é o terceiro princípio aqui a ser analisado, é a dependência de Deus. Ei, arrogante. Dependência de Deus. Você depende de Deus. E dependência de Deus já vem humildade, oração sincera e terceiro, dependência de Deus. Não pense que você está dependendo de Deus se você não é humilde para reconhecer o seu erro. Não pense que você está dependendo de Deus se você não faz oração sincera. Não estou aqui dependendo de Deus. Estou na dispensação do Senhor, mas não é humilde, não ora sinceramente. Dependendo de Deus? Dependendo de Deus mesmo não. Dependência de Deus fala de alguém que abre o coração para o Senhor verdadeiramente, né? Buscar o Senhor constantemente e ter a dependência do Senhor, né? Buscar todos os dias a dependência do Senhor, declarar totalmente a dependência a Deus, buscar constantemente essa dependência. Senhor, eis-me aqui. Senhor, envia-me a mim. Senhor, eu não sei o dia de amanhã. Senhor, eu não sei o que vai acontecer, se eu vou conversar com a pessoa, eu não sei como vai ser a conversa, eu não vou armado, eu não vou na defensiva, eu não estou na defensiva. Quem vive na dependência de Deus não precisa se defender, não precisa ter armas, não precisa ter autodefesa. Quem vive na dependência de Deus, vive para o que deve é. Eis-me aqui, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, está nas tuas mãos. Não é aquela pessoa que fica maquiando, arquitetando, aquela pessoa que fica, não, eu vou falar isso, eu vou me defender assim, eu vou pular para cima, eu vou bater de frente. Você não depende de Deus. Você tem a sua própria defesa. Eu nunca vi alguém contratar um advogado e ir com a pauta para o tribunal. A pauta é do seu advogado. Quem vive na dependência de Deus, depende de Deus. Depende verdadeiramente de Deus. E o último princípio espiritual, para você ter uma vida espiritual, um crescimento espiritual, é buscar constantemente a presença de Deus. Buscar constantemente a presença de Deus, isso é fundamental para a vida do cristão genuíno. Então, o Senhor, ele fala a respeito disso, né?
a humilhação, a oração, a dependência de Deus e buscar a presença de Deus. Abandonar o pecado. Abandone o pecado que tão de perto te rodeia. Que pecado? O pecado da ignorância, o pecado de andar na carne, entrar na carne, qualquer coisinha. Pecado. Você está em pecado. Você é uma pessoa colérica demais, uma pessoa cheia demais de ira. Pecado, sim. Isso é pecado. Gritos e mais gritos. Pecado. Uma falação. Pecado. Isso é pecado. Então abandone de vez o pecado e comece a buscar constantemente a presença de Deus. A prática desses princípios te leva ao crescimento espiritual. Se o meu povo, que se chama, se é crente mesmo, se é cristão mesmo, se eles vão provar. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, ser humilde. Eu estou me humilhando, eu estou indo, me flagelando, eu estou falando. Não, isso não é humilhação. Isso é exposição de humilhação. Humilhação de verdade é reconhecimento de erro, reconhecimento de fraqueza. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Ana ia todo ano, mas ela não orava. No dia que ela foi sincera, ela orou. Existe uma grande diferença de oração por lamentação. Oração sincera, oração inteligente, é oração que traz à memória do Senhor todos os planos, os projetos, tudo que o Senhor tem, e endossado tudo isso com a sinceridade. Oração sincera. E a dependência de Deus, eis-me aqui. Eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor sabe, eis-me aqui, toma a direção de todas as coisas. E a busca constante. Eu quero que você guarde essa palavra, constante. Porque o Senhor me revela aqui da inconstância. Tem a tal da humilhação, tem até a sinceridade na palavra, aí está na dependência, mas a constância vai embora. Aí não tem mais dependência, não tem mais oração sincera, não tem mais humilhação, e começa a colocar Deus contra a parede, porque as coisas não estão fluindo, porque você não é constante. Aprenda a ser constante. Comece, termine. Fala que vai. Falou, cumpra. Comprou, pague. Constância. Manteve amizade. Tem uma aliança. Sabe? Começou. Termine. Constância. O continuismo é algo que agrada o coração de Deus. Esses princípios vão te elevar espiritualmente. Não seja como a onda do mar. O próprio Jesus fala isso. Que um dia tá cheio, a maré, outro tá vazio. A maré tá alta, a maré tá baixa, a maré tá... O irmão tá cheio, o irmão tá vazio. O irmão deu glória alta, o irmão agora já tá borocochô. Pelo amor de Deus. Eu tô dizendo, nós temos fases difíceis. Mas precisamos ser constantes, meu filho. Seja constante. Não ponha metas que você não vai cumprir. Não estabeleça princípios que você não vai cumprir. Isso aqui é muito fácil. A humildade é algo que tem que fazer parte do cristão genuíno. A oração sincera é algo que tem que fazer parte do cristão genuíno. A dependência de Deus é algo que tem que fazer parte do cristão genuíno. E a busca constante pela presença de Deus, não pela bênção, pela presença. Não pelo milagre, pela presença. Não pela resposta de oração, pela presença. Se eu quero a sua presença, eu não quero outra coisa, só quero a presença de Deus. Eu estou aqui no culto buscando a presença de Deus, estar na presença de Deus, viver a presença de Deus, e as demais coisas vai ser acrescentada. Quando você altera a ordem das coisas, você também altera o resultado. Existe uma sequência deixada por Deus. Humilhação, oração sincera, dependência de Deus e buscar a presença. Aí você consegue tudo. Aí você cresce espiritualmente. E em Deus. Ele cresceu em Cristo porque ele dependeu de Deus. Você precisa aprender isso. Nesse dia de hoje, é uma revelação estrondosa do coração de Deus para você. Tenha uma vida de dependência. Seja continuista. Tenha uma mente continuista. Deixa o Senhor Jesus te guiar. E aí o resultado virá. Agora estarão atentos meus olhos
e atento os meus ouvidos à oração que será feita neste lugar. Só agora, só quando você cumprir. Enquanto você não cumpre, o ouvido do Senhor não está atento e nem os olhos do Senhor. E você continua perecendo e perecendo e perecendo. E achando que Deus está te ouvindo. E não está. Aprenda a reconhecer os seus erros. Aprenda a orar com sinceridade. Aprenda a ter dependência de Deus. E aprenda a buscar a presença de Deus. Aprenda a buscar a presença. Hoje é dia de presença. Busque constantemente a presença. Estar na presença de Deus. E sentir a presença de Deus. Amém, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe, nos proteja, nos guarda, nos dê um dia maravilhoso, um sábado maravilhoso na presença dEle. Em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Deixa eu te abençoar, orando pela tua vida, em nome de Jesus. Pai, eu oro nesse momento, Senhor Jesus, pela sua igreja, pelo teu povo. Peço que a sua graça e a sua misericórdia e o seu amor sem fim continuem sendo derramados, Senhor, sobre a vida deles. Deus, que esse dia de hoje, esses princípios que foram, Senhor, estabelecidos aqui, sejam vistos com um olhar, Senhor, zeloso, e que essas pessoas cumpram a sua palavra, para que eles possam entender, Senhor, que o reino do Pai está entre nós, que eles possam desfrutar dessa presença genuína e maravilhosa que o Senhor Jesus ministra sobre nós, Pai. Eu abençoo esse dia de hoje, abençoo esse sábado, essa primeira hora do dia, consagrando ao Senhor como um dia de bênção, como um dia maravilhoso. Em nome de Jesus, você daí que crê, diga amém, eu creio, eu recebo. Deus abençoe a sua vida, querido. Shalom. Deus abençoe. Feliz sábado, em nome de Jesus.